Fala, minha gente, vamos falar sobre a derrota do Grêmio por 2-0 para o Flamengo em plena arena, ainda dentro de um contexto muito complicado que vive o Grêmio com a sua troca de treinador, com o Quinteiros não acertando o time, e vai ser um vídeo que eu nem vou precisar me alongar muito, afinal de contas vários desses erros do treinador são muito repetitivos. A começar com a escalação do Pavon, que olha só, porventura hoje eu acho que nem foi um dos maiores problemas, fez um péssimo primeiro tempo, assim como todo o time, mas no segundo tempo até achei interessante que ele deu 2 finalizações no intervalo assim de 3 minutos. Foi o único destaque, não acho que hoje ele tenha sido tão prejudicial como foi em outras partidas, mas esse é apenas um dos erros do Quinteiros, que vem treinando o Grêmio de uma maneira que as coisas não acontecem, especialmente defensivamente. O Grêmio passou 9 jogos seguidos sofrendo gol, aí não sofreu contra o fraco Atlético Grau pela Sul-Americana, já sofreu 2 contra o Ceará e agora novamente sofre 2 contra o Flamengo, que foi um Flamengo que nem fez tanta pressão para fazer mais gols, afinal de contas o time do Flamengo por si só já é muito bom, e ainda tinha um contexto de não ter um Pedro como centroavante, de colocar o Bruno Henrique lá na frente, que olha só, nem fez tanta coisa assim, por não ser centroavante, não ter o cacuete específico. Então, um Flamengo que também você coloca algum desconto, mas um Flamengo que ganhou sem fazer muita força. E aqui não é tirar o mérito da vitória dos caras, mas também tinha gente até esperando um placar um pouco mais elástico a favor do Flamengo. E não pelos méritos do Flamengo, mas pela fragilidade que o time do Grêmio se encontra nesse momento. Não foi o que aconteceu. O Grêmio já passou perrengue contra outros times também muito fortes, como foi o caso contra o Atlético Mineiro, que ganhou sabe-se lá como, com mais sorte do que juízo. Mas enfim, o Flamengo tem um jogador que é muito diferenciado, que é o Arrascaeta, que hoje fez 2, escolhido com muito merecimento o melhor jogador em campo, foi ele que decidiu a partida para os caras. O Grêmio, então, já começa muito cedo sofrendo um gol, com uma atuação, acho que foi a pior dele com a camiseta do Grêmio, do Edenilson. E eu não falo nem pelo contexto do muito azar que ele teve no lance do gol do Flamengo ali no Arrascaeta, com 4 minutos de partida, que a bola desvia nele, sobra limpa pro Arrascaeta, então driblar o Volpi e fazer o gol. Mas sim, porque aquele lance parece que estragou a partida dele. Parece que ele não soube lidar bem com a pressão de ter comprometido, mesmo que sem querer, no início da partida. Poucos minutos depois fez uma falta que acabou levando o cartão amarelo, já com a sola do pé levantada, não atingiu o adversário naquela proporção, mas o cartão amarelo que eu não vou nem discutir. E no segundo tempo também, mesmo num contexto com o Grêmio já um pouquinho melhor, o Edenilson também errou alguns passes bobos, fez um lançamento numa oportunidade de contra-ataque que o Grêmio teria, também acabou tocando direto para fora, sabe? Hoje não foi uma noite, um dia, na verdade, legal do Edenilson, assim como de todo o Grêmio, que fez um primeiro tempo, como eu disse, apavorante, foi melhorando aos poucos. O fato do Flamengo ter feito um gol muito cedo já deu uma tranquilidade maior para a equipe do Rio de Janeiro, e por conta disso, então, ficaram um pouco mais relaxados, assim, pelo menos ao meu ver. Criou ainda algumas oportunidades, com o Michael, uma boa finalização para a defesa do Volpi. O próprio Bruno Henrique também chegou a ter uma chance num contexto de que o Arrascaeta entrou novamente na área livre, acabou tocando um pouco forte demais, mas um Flamengo que sabia chegar, sofreu em alguns momentos, mas soube sofrer. O Grêmio, pela sua falta de criação ofensiva, também acabou se auto-prejudicando por não ter uma criação específica, que eu nem acho que seja culpa dos jogadores. O Grêmio tem um bom material do meio pra frente. Cristaldo, Bright White, o próprio Amuso, que entrou no segundo tempo. Pavon também não vou descartar completamente, embora seja um crime esse cara vestir a camisa 7 do Grêmio. Mas o Grêmio tem peças ofensivas para fazer razoavelmente bem mais do que vem fazendo nas mãos do Quinteiros, e à medida do tempo em que a gente acompanha vários jogos que o Grêmio não consegue fazer uma criação decente, ganha mais na base da individualidade, de um lance. Caramba, tá muito complicado. Eu acho que ele não vai durar muito, sinceramente. Uma pena, porque começou animando a gente com alguns jogos do Campeonato Gaúcho, que eu sei que não é parâmetro pra nada, mas o Grêmio estava goleando seus adversários por 4, 5, 6-0, enfim, placares elásticos que nos davam alguma expectativa do Grêmio estar organizado. O Grêmio fazia boas partidas. Mas a gente caiu naquele argumento de que gaúcho não é parâmetro. E não pode ser. Eu não posso também deixar de falar de um lance muito polêmico que aconteceu no primeiro tempo, ainda num contexto de início de partida, logo depois do gol do Flamengo, onde a gente vê foi no Gerson, né, que a bola bateu na mão. Numa jogada do Bright White pela esquerda, ele bate, ele chuta de canhota em direção à área, a bola bate no jogador do Flamengo e acaba batendo no braço do Gerson. É um contexto bem complicado da gente falar, porque a gente, como gremista, está sofrendo muito com a arbitragem de um tempo para cá, especialmente aquele lance contra o Corinthians no ano passado, no ano retrasado, perdão, ou como foi contra o Vasco no ano passado também, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, e a gente vê agora novamente um lance que, assim, eu até posso entender um contexto de uma autoexplicação de que a bola estava saindo da área, de que a bola bateu num outro jogador antes, de resbalou na barriga, mas o árbitro falou que o braço estava colado ao corpo. E o braço não estava colado ao corpo, o braço estava aberto do Gerson. Movimento natural, não sei o que.
pô, é muito complicado. Eu entendo completamente a revolta. Pô, o Duda Garbi também postando no Twitter a revolta dele contra os, entre aspas, erros de arbitragem que vem acontecendo contra o Grêmio e eu não sei, mas ao mesmo tempo que eu penso isso, eu penso como é que a gente vai cobrar se todos os dirigentes e presidente das federações votaram para reeleição do Edinaldo, aprovando todo o contexto que esse pacote vem para o futebol brasileiro, com uma arbitragem péssima, cada vez pior, inclusive. Quando não tinha o VAR, a gente pensava, pô, mas é um erro, a gente esquecia. Agora, com o VAR, e eu não falando nem especificamente desse lance, mas com o VAR, não tem como tirar da cabeça do torcedor que pode ser mal intencionada. Porque tem um cara para ver que o lance é suspeito, que o lance você consegue fazer uma revisão para ver se dá o pênalti, se não dá, se vai dar uma expulsão ou não, e ele nem chama. Eu tô falando isso pelo contexto, tá, gente? Não pelo lance específico de hoje que merecia ter sido melhor avaliado, na minha visão, pelo menos. Mas o lance do pênalti não apaga a atuação fraca do Grêmio contra um Flamengo que, como eu disse, não foi 100%, mas conseguiu ganhar sendo efetivo nas oportunidades que teve, especialmente com um jogador que é muito diferenciado, que é o Arrascaeta. Né? Um gol no primeiro tempo e um gol na segunda etapa, então, para liquidar com a partida. Ainda teve alguns outros jogadores que eu achei que entraram de uma forma mais interessante. Jogadores não, né? Vamos falar no singular, porque o único jogador que me chamou a atenção quando entrou foi, de fato, o Alisson, né? O jovem da base do Grêmio. Fez uma boa finalização mostrando personalidade. Já tinha mostrado num desses últimos jogos que ele entrou, acho que foi até contra o Atlético Mineiro, inclusive, e agora entra, mostra a convicção dele em ir pra cima, uma dose de confiança, acaba finalizando uma bola para boa defesa do Rossi, goleiro do Flamengo. Mas assim, uma das pouquíssimas, talvez a única coisa boa hoje. Com exceção também ali do Bright White, que eu acho que se salvou também, tentando correr de um lado pro outro, fazendo sozinho algumas coisas. E o Pavão, que como eu disse, deu 2 finalizações no segundo tempo. Mas só. Aliás, o Quinteiros eu não sei nem como é que começou com o Pavão, porque a gente vem reclamando tanto dele, por que não botou um Amuzu ou um próprio Aravena? Sabe, são coisas que é um pouquinho difícil de entender. Mas enfim, gente, é basicamente isso que eu tinha pra falar com vocês. Se gostou do vídeo, peço humildemente deixa o like, se inscreve no canal, não custa nada, é de graça e é um momento difícil que a gente vem passando, né? Mas se Deus quiser vai melhorar. Eu não sei como. Não sei se com algum outro treinador ou se vai acender alguma luzinha na cabeça do Quinteiros que ele vai pensar melhor antes de escalar o time ou treinar algum outro tipo de jogada, fazer alguma organização diferente, porque do jeito que tá, a coisa vai ser muito complicada pro Grêmio ao longo do ano, não só no Campeonato Brasileiro, mas também com eliminações nas Copas do Brasil e também na Sul-Americana. Torço para que alguma coisa mude, porque do jeito que tá indo, o destino parece não ser positivo. Tamo junto, rapaziada. Até a próxima.